Ao redor do mundo existem cidades inteiras que foram engolidas pelas águas e hoje estão escondidas lá embaixo, verdadeiros tesouros perdidos, cheios de histórias e mistérios. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Fatos. E hoje, galera, vocês vão conhecer as cidades submersas mais incríveis do planeta. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Cidade submersa de Cuba. Em 2001, uma empresa chamada ADC estava explorando o fundo do mar em Cuba. A ideia, pessoal, era encontrar navios espanhóis antigos, mas no meio dessa busca, o equipamento deles detectou uma forma bem estranha no fundo do oceano, bem no meio do Triângulo das Bermudas, tipo pirâmides, galera, e outras construções que pareciam feitas por mãos humanas. Algumas lendas dos povos nativos da região até já falavam de uma ilha que teria afundado há muito tempo. Então, pessoal, se essas estruturas forem mesmo obra de uma civilização antiga, isso quer dizer que ela seria super avançada para aquela época, já que os cientistas acham que ela teria mais de 50 mil anos, galera. E outro detalhe é que a maioria das cidades submersas que a gente conhece estão a menos de 120 metros de profundidade, o que realmente faz sentido, galera, porque o nível do mar nunca caiu muito além disso enquanto o ser humano existiu. Só que essa cidade em Cuba está a mais de 700 metros lá embaixo, um verdadeiro absurdo de fundo. E duas dessas pirâmides dizem que são até maiores que as famosas pirâmides do Egito. Mas, no final das contas, até hoje ninguém conseguiu explicar direito o que realmente é aquilo lá. Mas e na opinião de vocês, galera, o que vocês acham? Tonis Heracleion. Essa cidade era muito citada em textos históricos antigos, mas não se tinha muita certeza de que ela realmente existia. Mas, galera, com a ajuda das tecnologias de ponta e com o apoio do Conselho Supremo de Antiguidade do Egito, a equipe do arqueólogo Frank Godil conseguiu localizar, mapear e escavar parte dessa cidade submersa, que ficou assim, pessoal, por mais de 1.200 anos. E só agora seus mistérios estão vindo à tona. E olha, galera, que achados incríveis! Mais de 60 navios antigos naufragados, centenas de moedas, âncoras, tábuas de pedras gigantes com inscrições em egípcio e também em grego e até enormes estátuas de até 5 metros, galera. E o mais impressionante é que tem até alguns templos ainda de pé, mas uma coisa ainda não ficou 100% clara, pessoal: como essa cidade acabou debaixo d'água. A teoria mais aceita é que o solo de argila e areia, onde ela foi construída, cedeu depois de um grande terremoto. Alexandria. E falando em cidades submersas, nós não podemos deixar de citar ela, que fica lá no Egito. Essa foi aquela famosa cidade fundada por Alexandre o Grande e governada pela última faraó, a Cleópatra. Ela ficou preservada embaixo d'água por mais de 2.000 anos, galera. Ela afundou depois de alguns desastres naturais, como, por exemplo, terremotos e maremotos, e ficou lá escondida por quase 1.600 anos. Foi só em 1998 que arqueólogos, digamos, redescobriram os restos da cidade. Antes disso, a maioria achava que Alexandria tinha sido completamente destruída, mas estavam completamente errados, galera, já que hoje em dia eles estão encontrando artefatos e construções incríveis de mais de 3.000 anos, pessoal, além de redescobrir a beleza e o poder econômico que Alexandria possuía. E entre essas descobertas apareceu também o famoso farol de Alexandria, que guiava os navios. Inclusive, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por isso que existem planos, galera, para transformar Alexandria no primeiro museu subaquático do mundo.
A ideia é construir túneis para que as pessoas possam visitar tudo debaixo d'água. Agora vamos falar sobre o lugar mais misterioso dessa nossa lista, as pirâmides de Yonaguni. No meio dos anos 80, galera, mergulhadores encontraram uma formação rochosa bem diferente no fundo do mar, perto de uma ilha chamada Yonaguni-jima, que fica no extremo sul do arquipélago de Ryukyu, lá no Japão. E no começo, muita gente achou que era só uma formação natural, mas com o tempo, pessoal, eles começaram a perceber marcas nas pedras que pareciam ter sido cortadas de maneira intencional. Com isso, eles resolveram investigar mais e acabaram achando, galera, também algumas inscrições em pedras e até algumas estátuas de animais. E isso fez com que alguns especialistas acreditarem que pode ser o que sobrou da lendária cidade de Mu, uma civilização que teria desaparecido sob as águas do Pacífico. O geólogo marinho, galera, Masaaki Kimura, estuda essas estruturas há mais de 15 anos e, segundo ele, o que está no fundo do mar inclui ruínas de castelo, templos e até ruas que se conectam tudo. Ele acredita que essas construções podem ter mais de 5.000 anos, pessoal. Ele também acha que a cidade foi engolida pelo mar depois de um terremoto ou talvez de um tsunami há cerca de mais de 2.000 anos atrás. Mas agora, galera, chegou aquele momento que eu interrompo o vídeo de forma rápida, só para lembrar vocês de deixar o like e se inscrever no canal, caso ainda não fizeram isso. E galera, tem bastante gente que está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo. E eu preciso muito mesmo da inscrição de vocês. Cada nova inscrição, mas me ajuda demais, mas demais mesmo, galera. Então, por favor, pessoal, se inscrevam no canal, isso vai me ajudar demais. Então, muito obrigado a todos que conseguiram me dar essa força. Agora, vamos voltar ao vídeo. Port Royal, na Jamaica. Esse lugar já foi conhecido como a cidade mais pecadora do mundo, galera. Mas tudo isso mudou em junho de 1692, quando um terremoto fortíssimo praticamente engoliu a cidade toda. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 2/3 de Port Royal afundou no mar e mais de 2.000 pessoas, galera, acabaram perdendo a vida nesse desastre. Inclusive, um dos sobreviventes, chamado Edmund Hart, contou, galera, que viu a terra se abrindo e puxando gente lá para dentro, enquanto o mar invadia tudo como se fosse uma parede gigante. E muita gente acreditou, galera, que essa tragédia foi uma espécie de castigo pelos pecados que a cidade estava cometendo. E mesmo na época, ela sendo uma das maiores cidades das Américas, galera, depois desse terremoto, ela continuou afundando aos poucos. E hoje em dia, boa parte dela está no fundo do mar, a uns 12 metros de profundidade. E o mais incrível, pessoal, é que muitos prédios do século XVII continuam lá embaixo, praticamente intactos. Por isso, muita gente chama Port Royal de a nova Pompeia do Novo Mundo. Pavlopetri. Agora, indo lá para a Grécia, galera, temos essa cidade submersa que é um verdadeiro mistério, já que ninguém sabe ao certo nem qual era o nome original dela. Isso porque ela afundou há cerca de 5.000 anos atrás, lá na ponta sul da Grécia. Hoje em dia, o lugar é chamado de Pavlopetri, que é o nome moderno de onde essas ruínas ficam. E o mais impressionante é que a cidade está só a alguns metros de profundidade. E dizem que essa é a cidade submersa mais antiga que a gente conhece no mundo. E mesmo hoje dá para ver que ela realmente era super bem planejada para aquela época, já que ela tinha estradas, casas de 2 andares, até com jardins, templos e até um cemitério. Alguns historiadores acreditam que ela pode ter sido destruída por um grande terremoto por volta do ano 1000 a.C. E aí, galera, qual dessas cidades vocês acharam mais incrível? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.
Valeu por assistir e até a próxima!